Oi, boa noite, gente. Fazendo mais um projeto, esse pano de prato, certo? Espero que vocês gostem. É feito com muito carinho, muita dedicação. E, gente, olha, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca pensei na minha vida que fazer vídeo desse tanto trabalho, viu? Eu acho assim que se a gente bem soubesse, a gente não criticava tanto assim o trabalho de uma pessoa. Lógico que nós estamos abertos à crítica, certo? Mas assim, gente, olha, é muito gratificante quando você faz um trabalho e é reconhecido. Gente, vocês não têm noção. Assim, muitas vezes a gente até desiste porque incentivo a gente não tem. Eu estou aqui participando do meu conhecimento para vocês sem remuneração nenhuma, gente. Eu não estou ganhando nada do YouTube. Eu tenho um canal, esse canal é só para me passar para vocês um pouco do meu conhecimento, certo? E não sou monetizado, então eu faço o que eu gosto. Ó, aqui eu comecei com o branco, certo? Até a metade da folha. Depois eu não costumo dar nome às cores, porque muitas vezes a pessoa deixa de pintar porque se prende àquela cor. Eu faço assim, branco, lógico, né, que branco todo mundo conhece. Então, eu sempre falo que eu uso uma cor mais clara, uma mais escura. No caso aqui, eu usei um verde mais claro, depois eu vim com o verde mais escuro para fazer essa junção, certo? Das folhas. Porque muitas vezes nós damos nome às tintas, ó, fazendo movimentozinho circular, a mão aqui bem leve quando chega já na junção. Como eu estava falando, muitas vezes a gente dá nome às cores e as pessoas às vezes até deixam de pintar, dizem, ai Roberto, eu não tenho essa cor, não sei o que. Não é porque você não tem essa cor que você não vai pintar, certo? Ó, usei o branco, um verde mais claro e um verde mais escuro. Aí a tinta só de um ladinho do pincel, ó, que não tem. Vamos fazer a metade da nossa folha, ó. Puxa pra cá, certo? Esse lado aqui vai ser o meio onde vai ter a sombra. Ó, esfumando, certo? Se eu coloquei escuro aqui, esse lado vai ser claro. Então, aqui ao lado do escuro vai ser claro e aqui vai ser escuro. Não é bem uma regra não, você coloca se quiser, certo? Ó, partezinha clara. E você puxa sentido para fora. E a parte aqui vai ser clara. Clara. Ó, certo? Como eu estava falando, né? A gente tem, eu e muitos outros youtubers, tem esse prazer de passar o que a gente aprendeu gratuitamente. Torna a dizer, não estou ganhando nada, gosto de ensinar. Vamos com o escuro desse ladinho, certo? Como aqui foi claro que vai ser escuro. Ó, de fora a dentro, de fora
para dentro, de fora para dentro. Venho aqui. Ó, aconteceu de eu passar em cima da partezinha branca, certo? Mas é bom que aconteça isso porque a gente também comete erros. Na empolgação, né? Eu vou e renovo a partezinha do meio. Venho novamente aqui, ó, com branquinho pra dentro. E faço isso, certo? Todas as outras folhas vão seguir essa mesma técnica e eu volto com elas já trabalhadas, tá ok? Gente, dando continuação à nossa pintura, ó, essa tá por baixo dessa, certo? Então, ó, branquinho na ponta, certo? Se eu coloquei escuro aqui, desse lado vai ser branco, certo? Aqui escuro, aqui claro. Aqui claro, aqui escuro.
Bem, estamos de volta, amigos. Só fazendo aqui uma ligeira recapitulação, certo? Ó, das primeiras folhinhas que a gente pintou, certo? Voltei com o nosso desenho já adiantado para que o vídeo não fique muito longo, usando a mesma técnica nas demais folhinhas, certo? A mesma técnica que foi usada nas primeiras. Eu tinha falado logo no início do vídeo que não dava nome às cores para que vocês não se prendessem e, consequentemente, deixassem de pintar. Mas eu vi por outro lado, fiquei analisando, pensando bastante que para quem está iniciando é interessante ter o nome das tintas, certo? Então eu vou passar aqui para vocês as cores que foram usadas nessas folhas. A única folhinha que eu fiz diferente foi essa folha aqui no aspecto de uma folha mais antiga, né, mais ressecada. E eu fiz ela nesses tons aqui, pastel e marrom, porque aqui por trás eu vou pintar uma maçã verde. E para diferenciar a maçã, se bem que ela não vai ser no tom das folhas, né? Mas como eu não queria folha verde e a maçã por trás também verde, aí eu fiz essa folha seca. Então, voltando aqui ao assunto das nossas folhas, aqui eu usei o branco, certo? Usei o branco na pontinha. Usei aqui o verde, pode ser o verde pistache ou o verde, esse outro verde aqui. Ó. Eu usei o verde pistache depois do branco, ou pode ser esse verde que eu tenho aqui, muito bonito, o verde melão, certo? Ó, passei o branco, o verde pistache, o verde melão e o sépia, para dar essa sensação aqui de sombra, certo? Depois, com o pincel filete, eu fiz um contorno bem fininho, não precisa ser aquele contorno assim delimitando toda a folha, né? E já adiantei também duas maçãs aqui para vocês e vou pintar essa maçã vermelha junto com vocês e essa verde. Fiz duas gotinhas também, duas aqui, uma gotinha aqui, e vou fazer gotinhas também aqui junto com vocês, ensinando como eu faço as minhas gotinhas, certo? Eu queria dizer para vocês, gente, que não existe uma forma correta ou errada de pintar maçã. Com o tempo, você vai desenvolvendo a sua. Essas maçãs que eu retratei aqui foram maçãs que eu tirei da minha geladeira, fotografei de várias formas, por cima, por baixo, para me olhar aqui esse fundinho, certo? E eu desenvolvi essa técnica aqui. Eu vejo muitos artesãos dizer que não gosta, né, dessa técnica de pintura assim, tipo essa varridazinha nessas nervuras. Tem deles que preferem esfumar, né? Fazer com que o vermelho entre no amarelo. Esse estilo aqui é o que eu mais me adaptei, é o estilo que eu gosto, certo? É um estilo mais realista. Para mim é o estilo que eu me sinto bem fazendo. Tem muitos artistas, artesãos, youtubers que dá a sensação também de sombra com a tinta mais escura e no caso a luz com branco. Eu particularmente não gosto das minhas maçãs com luz branca. Você pode até um dia ver alguma maçã minha, poxa, o Roberto disse que não gostava de maçã com luz branca e aqui tem uma maçã que ele fez. Pode ser que futuramente vocês vejam algum trabalho meu, estou falando em relação à maçã, com luz branca. Eu não gosto. Por enquanto, esse aqui é a minha sistemática, né? É a minha técnica de pintar maçãs, tá ok? Vou passar para vocês, se vocês gostarem. Espero que vocês aprendam alguma coisa, copie também, tá ok? Muito obrigado. Ó, amigos, só completando a folhinha seca, certo? Que foi feito aqui os tons que eu utilizei. A pontinha, no caso aqui essa é branca, a pontinha dessa foi o amarelo pele, certo? Depois aqui nessa lateral eu passei um pouquinho do amarelo canário.
Depois eu fiz uma misturinha, certo? Aqui do pele, amarelo canário só desse lado e essa parte aqui feito com o siena natural. Para dar a profundidade e a sombra, né, dessa folhinha seca, eu fiz com o marrom. E coloquei um pouquinho do branco aqui nessa lateral e um pouquinho do branco aqui no meio, certo? Vou passar para vocês, amigos, agora as cores que eu utilizei nessa minha maçã, certo? A minha luz, aqui você escolhe um ponto de luz, eu escolhi mais ou menos aqui, central. Eu comecei dando a luz da minha maçã com o amarelo limão, certo? As laterais aqui da nossa maçã, o preenchimento, eu escolhi esse lado aqui para fazer a parte mais clara, onde vai pegar menos vermelho, até porque essa já está escura, certo? Eu venho com o amarelo canário, passo bastante aqui, e para essa parte aqui eu já vou diminuindo ou quase nada de amarelo canário, certo? Depois eu venho com o vermelho, fazendo essa técnica que eu faço aqui de ranhuras, né? Eu vou utilizar um vermelho mais vivo, pode ser o vermelho escarlate, pode ser o vermelho tomate, um vermelho mais vivo, certo? Aí eu faço essas ranhuras aqui, no decorrer vocês vão ver, quando a gente estiver fazendo, vocês vão ver comigo. E a parte escura que eu vou fazer desse lado aqui, como aqui está claro, né? E eu quero fazer essa parte mais escura, para que ela fique como se fosse a parte da sombra da maçã. Eu vou fazer com vinho, pode ser vinho ou púrpura, tá ok? Bora lá? Vou começar com a minha luz, que é o amarelo limão. Pego o amarelo limão, certo? E escolho aqui essa parte onde eu quero fazer a minha luz. Já trabalhando na forma da maçã e fazendo ranhuras, certo? Essa parte aqui vai ser a minha parte onde eu quero a minha luz. Já venho com o amarelo canário, já fazendo a base da minha maçã, certo? Que posso preencher com bastante tinta mesmo. Vou colocar aqui, eu não vou colocar muito amarelo, porque eu quero... A maçã é assim, gente, ela não é totalmente... Todo mundo acho que já deve saber disso, né? Ela não é totalmente só de uma cor. Então, eu faço essa mesclagem do canário com amarelo limão, já fazendo essas varreduras, né? Essas ranhuras que eu acho muito bonito, dá um aspecto assim muito realista. Limpo o meu pincel, né? Porque eu vou trocar de tinta agora. Eu vou pegar o vermelho, ou melhor, vou fazer logo esse fundinho aqui, né? Dar uma profundidade nele. Vou colocar um pouquinho de siena, certo? Siena.
Vou puxar ele assim despretensiosamente, certo? Sem dando batidinhas ou movimentos circulares, você escolhe. Certo? Não vou me preocupar com o verde agora, que vai dar aquela sensação de profundidade, né, mais intensa. Que no caso vai ser um pouquinho do verde grama, que eu vou colocar aqui. Depois eu coloco o verde, o sépia. Voltando à nossa maçã, vamos com o vermelho, para a gente já começar a preencher a nossa maçã, certo? Ó, bastante vermelho. Vou deixar um pouquinho de espaço aqui em branco para receber o vinho. Ó, sempre em movimentos circulares, né? Que é o formato da maçã. Gosto muito, gente. Eu acho muito bonito essas ranhuras da maçã, porque fica uma coisa muito realista, certo? Aqui eu até peso um pouquinho a mão, mas aqui eu já vou soltando, né? Levantando mais o pincel para não arrastar muito o vermelho para lá. Continuo aqui ainda com o vermelho, como eu falei, pode ser o vermelho escarlate, o vermelho tomate, vermelho vivo. Certo? Vou fazer essa minha parte aqui de cima, puxando para dentro, também respeitando o formato da minha maçã. Com a mão bem leve. Puxo para dentro. Aqui eu vou arredondando, certo? Continuo ainda, né? Fazendo essas ranhuras. Pronto, para mim esse aqui já tá bom. Venho com vermelho, faço aqui essa bordinha, não muito marcante, certo? Vou fazer essa daqui diferente dessa, essa puxei para baixo, fazendo esse arcozinho como se fosse um coração. Aqui eu vou fazer só como se fosse um sorriso. Gente, a pintura é isso, você brinca, você cria, não se prenda muito a regras não, porque para as coisas dar certo, você tem que estar tranquilo. Ó, pra mim aí tá bom. Agora eu vou vir com o vinho, certo? Vinho ou púrpura, uma cor mais escura. Vou completar aqui ainda aqui, só porque tá um pouquinho claro, né? Tá aparecendo ainda a trama do tecido. Pronto, certo? Vamos preencher essa parte com o vinho. Que é a parte de baixo da minha maçã, que
está pegando menos luz. Vou fazer aquele joguinho também que eu falei para vocês, né, de ranhuras, deixando as ranhuras mais concentradas aqui. E é assim. Existem várias maneiras, gente, de pintar maçã. Tem muita coisa bonita no YouTube. Às vezes você não usa só uma técnica, você pega um pouco de um pouco de outro. Aqui eu não vou colocar o púrpura, certo? Porque eu quero essa parte pegando luz. Eu vou colocar um pouquinho aqui só, para intensificar aqui, né? Dar mais profundidade. Posso puxar um pouquinho assim, não muito, senão eu vou acabar. Gente, desculpe porque eu tava gravando e eu tô meio perdido assim, porque tô trabalhando ainda com minha máquina e tá uma coisa assim meio novo pra mim, certo? E a minha máquina parece que ela só tem um tempo de gravação de 20 minutos. E às vezes eu me empolgo na gravação, quando menos espero, aí para tudo. Mas voltando aqui ao nosso assunto, ó, vocês não perderam muita coisa não. Eu vou dar profundidade aqui agora, né, colocando os tons de verde, que é o verde grama, certo? Vou colocar um pouquinho do verde grama e depois eu vou acentuar com um pouquinho de sépia, certo? Ó, coloca aqui um pouquinho do verde, limpa o pincel para não ficar aquela coisa muito exagerada. Venho com leves batidinhas. Lembrando, gente, olha, o meu pincel estava sujo de vermelho, eu não lavei, certo? Aí aqui eu posso fazer aqueles movimentozinhos de zigue-zague, fazendo com que essa tinta se una a esse verde, certo? Ok? Agora vamos intensificar aqui com um pouquinho de sépia. Vou trocar o pincel, vou pegar um pincelzinho menor, ó, pincelzinho menor. Coloco o sépia aqui bem pouquinho, gente, ó, bem pouquinho mesmo. Dou umas leves batidinhas. E tá feita a nossa profundidade, certo? Ó. Gente, olha, vocês não sabem como é difícil a gente que é novato fazer um vídeo. Quem já tem costume de fazer apanha um pouco, cara, o que dirá a gente. Vou aproveitar o sépia, certo? Fazer um cabinho que ele sai daqui e passa por trás dessa folha. Ó. Qualquer coisa, se o vídeo parar, eu vou fazer umas edições e vai ficar legal, tá ok? Mas eu chego lá. Com a ajuda de vocês eu chego lá, ó. O sépia começa aqui e ele continua aqui, certo? Vou puxando ele aqui para dentro, deixando esse espaço aqui, que é onde eu vou colocar um pouco de luz. Certo? Vou vir com a nossa luz, que é o branco, sem lavar o pincel ainda, né? Com o pincel sujinho de sépia.
Vou colocar o branquinho desse lado, certo? Aqui. Agora faço umas batidinhas aqui, para não ficar aquela coisa muito dividida. E é isso, gente. Vou fazer agora a nossa maçãzinha verde, tá ok? Depois, quando eu terminar de pintar, eu vou aproveitar e fazer logo agora. Eu acho que dá tempo de fazer uma gotinha, certo? Vamos pegar um pouquinho de vinho. Sempre, gente, olha, no caso aqui, se eu fosse fazer gota nas folhas, que eu não vou fazer, seria no tom mais escuro, no caso sépia. Aqui eu usei a cor mais escura, vinho. Então, ó, uma meia luazinha pra cima. Vou fazer nessa parte aqui mais clara. Uma meia luazinha pra cima. Um sorriso, aliás, pra baixo. Um círculo, você faz um círculo, certo? Ó, um círculozinho. Faz a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, você puxa pra baixo um pouquinho e espuma, certo? E a parte de dentro, você puxa pra baixo. Fez o arcozinho, puxa pra dentro. Fez o sorrisozinho, puxa pra baixo. Vem com o branco, um pouquinho de branco, certo? Faz um sorrisinho em cima desse sorrisinho aqui embaixo. Não leva até lá em cima. Movimentos circulares. Certo? Pega o pincelzinho de contorno. Coloca um risquinho aqui. Eu aprendi esse risquinho, gente, eu achei tão bonito, porque dá aquela sensação de que a luz está passando pela gotinha, certo? E coloca um pouquinho aqui também. Eu coloco um pouquinho, depois venho pra cá, dou umas batidinhas, ó. Fica uma gotinha, certo? Vou dar uma pausa no vídeo e retorno pra gente fazer a maçãzinha verde, tá ok?